Em Apocalipse, capítulo 4, João, o discípulo amado, tem uma visão de Deus assentado no trono. Nós, não apenas João, precisamos ter revelação do trono de Deus. Quando nós falamos em trono, talvez imediatamente venha à sua cabeça a palavra reino ou rei. Porém, não é apenas o ofício de rei que está relacionado ao trono. Existe outro ofício relacionado ao trono, que é o ofício de juiz. Então, quando João ele descreve aquele que ele vê assentado no trono, ele está descrevendo Deus como um juiz. E dizer que Deus é juiz significa que ele um dia julgará todas as coisas. Eu ouço pessoas dizerem, só quem pode me julgar é Deus. E eu fico pensando se realmente essa pessoa entende aquilo que ela está dizendo. Porque, de fato, Deus um dia julgará todas as coisas. E bem, Deus é juiz. Abraão, conversando com Deus, ele vai dizer: porventura não faria justiça o juiz de toda a terra? Hebreus, capítulo 12, vai dizer que nós nos achegamos a Deus, o juiz de todos. Nós gostamos de falar ou pensar em Deus como nosso Pai, como de fato é, mas nós não gostamos de falar de Deus como um juiz. E nós não devemos entender essa figura de juiz de uma maneira errada, porque pensar em Deus como juiz significa pensar naquele que julga e condena, mas é também pensar naquele que julga e justifica. E nós fomos justificados em Cristo. Deus é aquele juiz que nos justifica. Por isso nós podemos dizer ousadamente que Deus é o nosso juiz. Deus é o nosso justo juiz. A Bíblia vai falar que nós podemos nos achegar ousadamente ao trono da graça, a fim de que em tempo oportuno nós recebamos misericórdia. Deus é misericordioso e é bom, mas Deus só pode ser bom se Ele também for justo. Dentro da bondade de Deus, nós temos a misericórdia, mas nós também temos a justiça, o juízo. Deus é um Deus juiz. O próprio Jesus é descrito como aquele que virá para julgar vivos e mortos. Veja, nós vivemos em um tempo de graça. Deus nos deu um tempo de graça, Jesus veio e nos deu a oportunidade de arrependimento. Nós devemos nos arrepender e depositar nossa fé totalmente em Cristo Jesus. Por que nós devemos nos arrepender? Paulo vai dizer que Deus agora ordena que todos, em todos os lugares, se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que irá julgar vivos e os mortos. Ou seja, na história, Deus fixou um dia na história, e nesse dia Ele irá julgar a todos. É por isso que nós agora devemos nos arrepender e devemos nos voltar para a graça de Deus, crer na graça de Deus. Mas esse tempo de graça irá acabar e virá um tempo em que Deus irá julgar a todos. O próprio Cristo executará o juízo de Deus. Isaías 63 descreve a figura de um homem que tem vestes muito bonitas. E alguém pergunta: por que está vermelho o teu traje, as tuas vestes? E ele responde: esse é o sangue dos meus inimigos, que eu pisei como se pisa uvas, aqui parafraseando, e o sangue dos meus inimigos mancharam as minhas vestes. Então nós temos ali a figura de Jesus pisando os seus inimigos como se fossem uvas no lugar. E você que entende aí sobre como se fazia vinho antes, entende essa figura. Que as pessoas faziam o vinho, que parece muito com sangue, eles pegavam as uvas e as pessoas pisavam as uvas com os pés até sair aquele suco. E a Bíblia usa essa figura para falar dos inimigos sendo pisados e o sangue deles escorrendo. Salmo 110 fala de Jesus como um rei que pisará o crânio dos seus inimigos e depois segue em frente, bebe da água da torrente como se nada tivesse acontecido e segue em frente. Veja, o Deus todo misericordioso, o Jesus todo misericordioso, todo compassivo, é também o Deus todo-poderoso. É aquele que executará o juízo no fim dos tempos. E é por isso que agora nós devemos nos refugiar nele.
Apocalipse capítulo 19 vai apresentar a mesma figura de Jesus como aquele que julga retamente, aquele que tem os olhos como chamas de fogo e tem uma veste salpicada de sangue. Esse sangue não é o sangue dele, é o sangue dos seus inimigos. Muito bem. Deus é juiz, mas para conosco, que cremos, que nascemos de novo, esse juízo se manifesta através de justificação. Nós somos justificados. Paulo vai dizer que não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas para aqueles que não creem em Jesus, João vai dizer que eles estão debaixo da ira, que a ira permanece sobre eles. Então há essa diferença. A Bíblia vai dizer que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda forma de impiedade e mal. E eu não sei se você sabe, mas Deus não irá punir o pecado sem punir o pecador. Por isso a necessidade de se refugiar em Cristo. Herodes, que foi um rei que não glorificou a Deus no seu discurso, a Bíblia diz que um anjo o feriu e ele morreu comido de vermes. Mas esse juízo de Deus, nós sabemos que nós fomos, através de Jesus, somos livrados da ira vindoura. A ira que João vai dizer, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? A ira vindoura é a ira que vai se manifestar no dia do juízo. A ira escatológica, dessa ira nós somos salvos. Mas o juízo de Deus ainda pode se manifestar a cristãos? Pessoas que nasceram de novo ainda podem ser julgadas por Deus? Bem, vale lembrar que quem é cristão, quem nasceu de novo, não será condenado, porque Paulo diz que não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas eu creio que eles podem ser julgados. Mas espera aí, é porque quando eu falo em julgamento, você tem um entendimento errado. Julgar significa simplesmente avaliar. Então, Deus, ele julga. Inclusive, nós nos apresentaremos perante o tribunal de Cristo. Então, nós podemos ser julgados, nós não podemos ser condenados. 1 Coríntios vai contar uma história muito interessante dos cristãos que estavam celebrando a ceia de forma indigna, irreverentemente, sem reverência, sem amor, sem esperar pelos outros. Alguns até se embriagavam. E Paulo vai dizer que não era a ceia que eles estavam comendo. E ao fazerem isso, Paulo diz que eles estavam ajuntando juízo para si mesmos. Paulo vai dizer que quem come do corpo e do sangue de Cristo sem discernir que é o corpo do Senhor, bebe e come juízo para si. Olha só, ele é cristão, mas está comendo e bebendo juízo para si. Então, cristãos podem ser julgados. Ele diz que quem não discerne o corpo se torna réu do corpo do Senhor. O que significa a palavra réu? Culpado. E ele vai dizer, bem no final da carta, irmãos, quando vocês os reunirem, comam em casa, para não vos reunirdes para juízo ou para julgamento. Então, os cristãos estavam se reunindo ali para julgamento. Então, veja, há julgamento aí. E aí Paulo vai dizer o seguinte, ele diz, olha, vocês estão tomando a ceia indignamente, mas se vocês julgassem a si mesmos, não seriam julgados por Deus. Mas porque vocês estão fazendo isso com a ceia, de forma desrespeitosa e irreverente, é por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos e muitos já morreram. Veja, os cristãos estavam sendo julgados por Deus estavam ficando doentes e através de morte prematura. E Paulo vai dizer que isso era o juízo de Deus sobre eles por causa da forma que eles estavam celebrando, cultuando. Só que Paulo vai dizer algo bem interessante. Ele vai dizer que quando eles eram julgados por Deus dessa forma, eles estavam sendo disciplinados para que eles não fossem condenados com o mundo. Então veja, há dois tipos de julgamento. O julgamento para condenação eterna, e o julgamento para disciplina. E os cristãos aqui estavam sendo julgados para disciplina. Eles estavam sendo disciplinados por Deus. E essa disciplina tinha um propósito. Olha que graça. Paulo vai dizer que eles estavam sendo disciplinados através de fraqueza, de morte prematura. Eles estavam sendo disciplinados daquela forma para que eles não fossem condenados com o mundo. Meus irmãos, como é que o mundo será condenado? Que condenação é essa que o mundo experimentará? É a condenação eterna do lago de fogo.
E Paulo está dizendo que os cristãos estavam sendo julgados ali, na terra, para que no dia do juízo eles não fossem condenados. Veja como Deus é justo. Deus nos justificou, mas quando nós nos desviamos do caminho, Ele como Pai nos disciplina para que nós não sejamos julgados no dia do juízo. Olha só que graça. E é Hebreus mesmo, Hebreus capítulo 12, que diz que Deus, Ele disciplina e açoita a todo aquele que Ele quer bem. Apocalipse vai dizer que Deus repreende, se eu não me engano, repreende e disciplina a todo aquele que Ele ama. Então, quando Deus nos disciplina, isso é um tipo de expressão do seu amor. Deus expressa seu amor através de bondade, benignidade ali, nos dando dádivas, mas Ele expressa também o seu amor através de disciplina, quando nós nos desviamos do caminho. E Hebreus, o autor de Hebreus vai dizer que Ele nos trata como filhos, e que se somos bastardos, não precisamos de disciplina. E diz que quando Deus nos disciplina, é para que nós nos tornamos participantes de sua santidade. Nossos pais nos disciplinam como querem, mas Deus nos disciplina para que nós nos tornemos parecidos com Ele. Então veja, essa disciplina de Deus é uma manifestação do seu amor. Então não se engane, Deus é juiz e Ele justificou você. Mas quando você se desvia dos caminhos dele, se você é filho, Deus te ama tanto que Ele vai parar e Ele vai te disciplinar, Ele vai te repreender, Ele vai te açoitar. E esse açoite é uma expressão do amor de Deus. Que Deus possa ter e manifestar esse amor na sua vida. Ele mesmo diz que colocaria o temor dele em nossos corações para que nós não nos apartássemos dele. Ó graça divina, ó misericórdia santa, que nós somos pecadores, mas Deus nos concede graça, não só para sermos perdoados, mas para sermos santificados. Ele nos concede poder e quando nós nos desviamos dos seus caminhos, Ele vai lá e Ele nos trata com amor, como filhos. Ele nos repreende, Ele nos disciplina. Ó graça excelsa, graça maravilhosa. Nós somos tão pecadores, mas Deus é cheio de graça e cheio de misericórdia e cheio de justiça. De forma que quando Ele trata conosco, Ele está sendo misericordioso e justo ao mesmo tempo. Em Cristo Ele se tornou justo e justificador daqueles que creem. Então tudo aquilo que Deus faz é bom e tudo aquilo que Deus faz é justo. Louvado seja o Senhor Jesus, que concede graça a pecadores como eu e você.